capítulo 5, Evangelho segundo Marcos, a partir do verso 1. Uma passagem conhecida de todos nós, já ministrei essa palavra algumas vezes e acredito que aqui na igreja também. Mas hoje, falando com Deus a respeito daquilo que Ele queria e tinha para as nossas vidas, o Senhor me levou para esse texto e me fez entender, me fez compreender algo novo a respeito dessa palavra. Algo novo a respeito desse texto. Eu quero compartilhar com os irmãos. Capítulo 5, Evangelho segundo Marcos, a partir do versículo 1. Jesus e os seus discípulos chegaram à região de Gadara, do lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus desceu do barco, saiu ao seu encontro um homem que estava dominado por espíritos malignos. O homem vinha do cemitério, onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham agarrado as suas mãos, seus pés, com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes, entre os túmulos, gritando e ferindo-se de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu te peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado: espírito mau, sai deste homem. Jesus perguntou: como é o teu nome? Ele respondeu: o meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com muita insistência a Jesus que não o expulsasse daquela região. Acontece que num morro perto dali haviam muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. Ele deixou, e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos, e estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam toda a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados, porque ele já estava sentado e vestido no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir contigo. Mas Jesus não deixou e disse: volta para casa, conte para os seus parentes o que o Senhor lhe fez e como foi que ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Aleluia. Eterno Deus, está lida a tua palavra, e agora nós te pedimos: continua, Senhor, ministrando aos nossos corações. Fala conosco pela tua santa e bendita palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, segunda-feira, o irmão Adrien me ligou: pastor, vamos dar uma pescadinha? E os irmãos sabem que eu gosto. Eu aceitei o convite, mas antes, pastor, nós vamos ter que carregar um material lá para o pesqueiro, um material da casa do papai, e é rapidão. Tá bom. E segunda-feira, logo após o almoço, nós fomos. Eu sei que esse negócio se enrolou de um jeito que foi 9 horas da noite, quando nós conseguimos fazer a carga, embarcar o material. Como já era muito tarde, já era noite, o lugar que nós iríamos é 200 quilômetros daqui, então nós imaginamos: vamos amanhã de manhã. Está combinado, está combinado.
eu tinha, amados, que parar para prestar atenção. Parece assim que esses negócios, essas bocadas, está sempre me chamando. A última vez eu fui para São Lourenço, lembra São Lourenço? Quase morro de canseira e fome, e não pegamos nada naquele dia. Amados do Senhor, fomos na terça-feira, saímos cedinho. Parece que é Deus falando para mim: Adriano, para com isso, meu filho, pescaria não é contigo, esse negócio é pescar homens. Eu estou achando que é isso. Uma vez em Vila Rica, o pai da Juliette me chamou para pescar, e eu fui no rio Crisóstomo, e lá no rio Crisóstomo ele me botou na boca do jacaré. Quase morro de medo, quase morro de susto com aquela jacarezada toda. Só Jesus na causa, é Deus falando para mim não pescar. Eu estou quase achando isso. Mas quando eu penso que é isso, eu falo: não é não, é coisa da minha cabeça. Deus me chamou para pescar também. E fomos na terça-feira, só que ao invés de sair às 7 horas como combinado, saímos, era quase 10 horas da manhã. Chegamos no lugar tratado, 12:30 mais ou menos. Aí fomos descarregar um caminhão, descarregamos o caminhão e acabamos de chegar no lugar determinado, que eram mais 60 quilômetros, né, Adriane? Mais 60 quilômetros de estrada de terra. Resultado, encurtando, resumindo a história, nós ajudamos algumas pessoas que estavam atoladas, 2 caminhonetes atoladas, tinha um caminhão tombado na beira da pista, porque a terra cedeu, né? A estrada cedeu, e esse caminhão, ele tombou na beira da pista. E nós também ontem já, coisa que era para acontecer na segunda, foi dar conclusão hoje, mas ontem nós atolamos, eu e Adriane na caminhonete, puxando uma carretinha com algumas placas de isopor e aço, e atolamos a caminhonete afundou. Uma Silverado não, que chama? Uma Blazer 4x4, tração nas 4 rodas, e como é que chama aquele outro negócio? Além de traçada, ela é o quê? Reduzida. É um negócio para fazer força. E ela reduziu, traçou, acelerou, fumaça subiu, óleo desceu, e a caminhonete dentro da lama, atolou. A carretinha que nós estávamos atolou até o pescoço. E eu e o Adriane fomos para a lama, atolamos até o pescoço. No final, isso já escurecendo, eu disse: Adriane, eu cheguei à seguinte conclusão: vamos embora, vamos chamar ajuda, eu não mexo mais, eu quero ir embora. O mato, muriçoca. Quando eu olho para Adriane, ele está nu, igualzinho veio para o mundo. Eu vou confessar para os irmãos, eu levei um susto terrível. Não, eu falo logo, é verdade, eu quase morri de susto. Eu não entendi, eu falei: será que é alguma coisa que vai fazer ajudar a desatolar a caminhonete? Nu, jogou calça para cima da caminhonete, jogou camisa. Eu pensei: eu não sei se eu corro, se eu choro, o que eu faço? Ele virou para mim: tira a roupa, pastor. Falou: tira a roupa. Eu falei: o senhor é homem, rapaz, e sou casado. Tu me respeite. Tu me respeite. Não, pastor, não é nada disso. O senhor está pensando. Parece, mas não é. Não foi? Parece, mas não é isso não, pastor. É porque nós não podemos entrar na caminhonete nessa lama toda que nós está. Ah, entendi, é para não sujar a caminhonete. Tá certo. Eu falei: mas eu não vou tirar a cueca não. Não tiro. Tá bom, vou abrir uma exceção para o senhor. Queridos, Jesus, resumindo tudo, né? Conseguimos desatolar a caminhonete, já quase escurecendo. Desatolamos. Chegamos no barraco, já escuro, tudo noite, e para ajudar, ainda chegamos lá, estava sem energia, né, André? Fomos ajudar a arrumar a energia, o caminhão passou com a carga, estourou aquilo tudo. E resultado, hoje de manhã foi que nós conseguimos desatolar a carreta, porque ontem desatolamos a caminhonete e hoje desatolou a carretinha. E conseguimos, chegamos, graças a Deus, está tudo bem. Por que eu estou contando essa história para vocês? Não é para vocês sorrirem não, é para chorar. Isso não é história de rir. Não é não? História triste dessa, um sofrimento, uma fome. Sabe o que foi a comida?
A rapadura. E eu glorifiquei a Deus, eu levantei a rapadura e falei: Senhor, obrigado por esse alimento. Rapadura. Deus é minha testemunha. Gente, o Adrien comeu uma rapadura inteira. Eu nunca vi um trem daquele na minha vida. Bia, faz exame nesse menino, Bia. Isso tem parte com a formiga, certeza. Por que eu estou contando isso para vocês? Amados, eu fiquei pensando naquela caminhonete. Aqui tem uma força descomunal. Ela tirou uma outra caminhonete de dentro da lama. Aqui tem uma força. Nós andávamos assim, às vezes 2, 3 quilômetros dentro d'água. Ela ia fazendo um barulho de água, ia andando no meio daquela água, daquela lama, e desce buraco. Tinha hora que a água, irmã Cid não podia estar aqui, né? Eu estou filmando, vai para a internet essa mensagem. O seu Emerson vai contar, vai ficar sabendo amanhã. Eu falei que eu não ia contar para ele, não vou contar para o seu Emerson, mas pede para ele depois acessar. Igreja Metodista de Cuiabá, que ele vai saber a história. A água subia no capu, meu pé de repente começou a pingar água de dentro do porta-luva, no meu pé. Eu disse: Jesus amado, e a água, eu pensei, isso não é carro, é barco, porque ela andava, a hora ela voava, ela flutuava. Tem uma força descomunal, uma força muito grande. Porém houve um certo momento no meio da estrada, no meio da caminhada, que toda aquela força que ela tinha não foi suficiente, porque ela carregava um peso a mais, um excesso de peso. E aquele excesso de peso que a caminhonete carregava, juntada, somada com a água, somado com o excesso de lodo, de lama, aquela terra movediça, macia, aquela terra podre, aquela terra que conforme o peso do carro ia passando, ela ia afundando. Tudo isso gerou o quê? Encravamos, atolamos no meio do Pantanal, literalmente. Muriçoca não tinha lugar mais para ferroar. Pastor, está só. Minha menina hoje, eu escovando os dentes, ela falou: pai, o que é isso? Muriçoca que ele picou? A Miriam virou e falou: é que está com catapora, minha filha, as costas, está só a catapora da picada de muriçoca. Essas coçadinhas de vez em quando, não é outra coisa, é só a muriçoca. Juntou tudo, somou a soma dos fardos, dos pesos, a soma daquelas circunstâncias resultou em um carro atolado no meio do nada, em um carro encravado. Queridos, quantas vezes nós, como homens e mulheres, ou muitas vezes como famílias, passamos por uma situação muito parecida com essa. Passamos por situações idênticas a essa. Eu quero falar com você nessa noite a respeito daquilo que nos prende. Eu quero falar a respeito de cadeias, obstáculos que nos impedem de caminhar, que nos impedem de prosseguir, nos impedem de avançar e alcançar o objetivo que nós tanto almejamos, que nós tanto queremos alcançar. Quantas vezes nós somos pegos em meio a uma caminhada, em meio a uma jornada, em meio a um objetivo, e quando nós olhamos, a impressão que temos é que estamos patinando, é que estamos em um terreno difícil, uma situação difícil, patina. Quem já não teve a sensação de chegar no final de um dia, de chegar no final do mês, de chegar no final do ano, como nós estamos chegando agora, com a sensação de que patinamos, de que fizemos muita força, gastamos combustível, lutamos, nos desgastamos, mas avançamos muito pouco. Teve um momento na hora que o Adrien estava acelera e vai para frente e para trás, ele parou o carro e ele disse: pastor, consegui avançar um pouquinho, e eu fui atrás ver o tanto que ele tinha avançado. Queridos, eu fiz assim para ele, ó, ou seja, nada. Aí ele tirou o pé do freio, quando ele tirou o pé do freio, o carro voltou para o mesmo lugar, estaca zero. Quantas vezes nós temos a sensação de ter gasto, se desgastado, lutado, cansado, e quando chegamos nesse exato momento, a impressão que temos é que não saímos da estaca zero. A impressão que temos é que não avançamos como família. Quantas vezes a gente luta pelo casamento, e luta pelo casamento, e paga um preço, e o ano passou, e o relacionamento, o casamento parece estar na estaca zero.
Quantas vezes nós lutamos pelo relacionamento com os filhos, lutamos por uma vida financeira melhor, lutamos por emoções curadas, lutamos por uma porta de trabalho melhor. Quantas vezes nós nos pegamos em meio a essa luta, a essa vida acelerada, e quando paramos para refletir, qual é a conclusão? Não saímos do lugar. Agora a pergunta é por quê? O que acontece? O que nos impede de caminhar? O que nos impede de prosseguir? O que nos impede de avançar? O que nos impede de alcançar o alvo, o objetivo, o lugar desejado, queridos? O que nos impede? Eu quero dizer para você que muitas vezes nós criamos cadeias, nós criamos amarras, nós criamos prisões. Outras vezes nós aceitamos com que pessoas criem cadeias, amarras e prisões sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós aceitamos que pessoas, situações, circunstâncias criem cadeias sobre as nossas vidas. Olhem para a história deste homem. Este homem estava totalmente preso, prisões, cadeias, ele estava totalmente enjaulado, ele estava totalmente aprisionado, ele não tinha como prosseguir, ele não tinha para onde avançar, ele tentava. Observe que ele não fica nem um momento parado, nem um momento. Este homem do texto que nós lemos, este endemoniado de Gadara, em momento nenhum ele fica esperando a própria sorte, almejando pela própria sorte. Pelo contrário, ele tenta, ele luta, ele busca. Observe o que ele faz. A Bíblia diz que ele andava de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros. Ele andava de noite, amados. Isso é sinônimo de alguém que quer encontrar uma resposta para a sua vida. É sinônimo de alguém que não está satisfeito com a sua existência, com a sua realidade de vida. A Bíblia diz que ele, além de fazer isso, se cortava com pedras. Eu imagino a dor emocional, as dores que esse homem sofria, que esse homem sentia, a ponto dele querer se cortar. Quem sabe ele pensava: se eu sangrar, se esse sangue ruim sair, se alguma coisa nova acontecer, talvez eu melhore, talvez eu sare. Mas nada disso dava resultado. As cadeias permaneciam na sua vida. Eu quero destacar 5 cadeias na vida desse homem. Eu quero destacar 5 prisões na vida desse homem. 5 amarras que o fizeram atolar, que o fizeram encravar, que o fizeram parar. Parou totalmente de prosseguir, por mais que ele lutasse, por mais que ele tentasse, por mais que ele almejasse, por mais que ele desejasse. A sua vida estava totalmente estacionada, a sua vida estava totalmente estagnada. Ele não avançava, porque existiam no mínimo 5 prisões na vida deste homem. A primeira, talvez a mais clara, a mais objetiva no texto, é a prisão espiritual. Diga comigo: a primeira é a prisão espiritual. Eu digo que é a mais clara, a mais objetiva, porque o texto fala em 2.000 demônios na vida deste homem. Perdão, a Bíblia fala em uma legião de demônios, fala em 2.000 porcos. Alguém sabe quanto é uma legião de demônios? Amados, uma legião era a bagatela de 6.000 a 7.000 demônios. A legião era composta de 6 a 10 mil entidades espirituais do mal, instrumentos de Satanás, que queriam e estavam aprisionando a vida daquele homem. Amados do Senhor, e a Bíblia diz que havia uma manada de porcos ali, e o Senhor autorizou que aqueles demônios saíssem daquele homem, e eles foram para os porcos, e os porcos se precipitaram. Queridos, uma das razões pelas quais nós temos dificuldade de avançar, nós temos dificuldade de prosseguir, nós temos dificuldade de ir adiante, é esta: a prisão espiritual. Cadeias espirituais, cadeias que nos prendem na vida espiritual. Pastor, o que eu faço para quebrar essas cadeias? O que eu faço para quebrar essas algemas? As cadeias da espiritualidade, as cadeias espirituais só podem ser quebradas através de oração. Diga amém. E vou mais adiante, a palavra diz que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Diga amém. Queridos do Senhor, então a primeira resposta para muitas das nossas perguntas é: nós estamos orando pouco.
nós oramos pouco, e se oramos pouco, as cadeias resistem. Se jejuamos pouco, as cadeias resistem. Se buscamos pouco, as cadeias resistem, elas permanecem. Muitas vezes, queridos, nós deixamos com que resistências à oração sejam criadas dentro de nós. Eu conversava com uma irmã antes do culto, falando a respeito de oração. Eu disse com essas palavras para ela: irmã, nós temos dificuldade de oração. E ela deu exemplo que essa semana ela viveu. Ela chamou algumas pessoas para orar, e as pessoas disseram: não vou não, não vou não. Muitas vezes nós não dissemos não vou não, mas simplesmente não vamos, simplesmente não oramos, simplesmente não temos um momento com Deus, não temos uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de comunhão com o Senhor. Primeira cadeia é espiritual, e ela só pode quebrar com intimidade com Deus. Diga amém. Amados, nós somos um vaso, e esse vaso precisa estar cheio, e ele sempre estará cheio, ele nunca estará vazio. Ou ele está cheio de Deus, ou ele está cheio de demônios. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus, recebemos a Jesus, a Bíblia diz que os demônios, eles são expulsos da nossa vida, eles saem da nossa vida, eles começam a divagar em lugares secos e áridos, em lugares esmos, procurando um lugar para que possa entrar, para que possa pousar, e não encontrando, ele volta para a antiga casa, ele volta para o antigo lugar, ele volta para a antiga morada, e se ele encontra aquela morada vazia, ele volta e traz com ele 7 demônios piores do que ele, e a situação da pessoa que já não era boa se torna pior ainda. Entendeu isso? Ou seja, meu irmão e minha irmã, se nós aceitamos a Jesus agora, nós precisamos nos alimentar dele, nós precisamos nos encher dele, nós precisamos nos completar dele. Jesus Cristo não é um amuleto que eu levo como um nome, não é um amuleto que eu coloco como alguma coisa na minha parede, é algo que eu vivo com intensidade todos os dias da minha vida. Amém, queridos? Segunda cadeia que eu quero destacar na vida desse homem, a primeira é espiritual. A segunda cadeia que eu gostaria de destacar na vida desse homem, eu acredito seja também bem evidente, é a cadeia das emoções. Diga comigo: cadeias emocionais. Cadeias emocionais. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, as nossas emoções nos impedem de caminhar? Meu Deus, quantas vezes as nossas emoções nos travam totalmente. Depressão, opressão, angústia, tristeza, mágoa, rancor, sentimentos ruins. As nossas emoções, elas são como uma esponja, e ela vai absorvendo, e tem gente que gosta de absorver só aquilo que é ruim, ou consegue absorver aquilo que é ruim, vai absorvendo e vai absorvendo, de repente as emoções estão totalmente destruídas. Olhem só as emoções desse homem, amados. Olhem só as emoções, a ponto do camarada se cortar, a ponto do camarada ficar correndo de dia e de noite e morando dentro de um cemitério. Já pensou nisso? O que é morar dentro do cemitério? Se fosse coveiro, a gente até poderia entender, mas não era. Pelo contrário, ele era tido como insano, louco, alguém que não tinha suas faculdades mentais no lugar. Isso é o que? Emoções destruídas. O que fazer para que as nossas emoções sejam curadas? A nossa vida precisa estar nos pés do Senhor. A nossa vida precisa estar arraigada em Deus. As nossas emoções precisam ser emoções tratadas. A nossa alma, meu irmão, os nossos sentimentos, minha irmã, as nossas emoções precisam ser depositadas aos pés do Senhor, para que Ele trate as nossas emoções. Nós procuramos o médico é bom, amém. Procuramos o psicólogo, glória a Deus. Procuramos o psicanalista, procuramos o neurologista, tudo isso é válido, mas existe o médico dos médicos, existe o Senhor dos Senhores, aquele que pode curar todas as nossas emoções, e Ele pode e quer curar todas as nossas emoções. Amém, queridos? O mundo vive uma ansiedade descomunal. Nunca se vendeu tanto remédio para ansiedade como nos dias de hoje. Todo mundo está tomando fluoxetina, todo mundo toma paroxetina. Quando não é paroxetina, é sertralina. Todo mundo toma remédio para ansiedade, é Prozac, é tanta coisa. Meu irmão e minha irmã, isso é sinônimo de que o mundo está doente. As pessoas estão doentes e precisam de cura. Amados, só Deus tem o poder para restaurar totalmente as nossas emoções. Eu não estou aqui pregando contra o remédio, não estou pregando contra o médico, mas eu estou pregando a favor do médico dos médicos, Jesus de Nazaré, o que pode curar as nossas emoções.
Uma terceira cadeia que eu gostaria de destacar na vida desse homem são as cadeias sociais. Diga comigo, cadeias sociais. Queridos, essas cadeias, elas eram uma realidade na vida desse homem em dois sentidos. Primeiro, na via de ida e depois na via de volta. Ele tinha dificuldade com a sociedade e a sociedade tinha dificuldade com ele. Quando as pessoas o viam, queriam prendê-lo, queriam algemá-lo. Ele colocava aquelas correntes abaixo. Quando as pessoas o viam, o colocavam, o tinham como louco. Queridos do Senhor, quem já não quebrou as suas ligações? Quem já não criou cadeias com a sociedade por causa daquilo que a sociedade pensa de você? Quem já não disse, quer saber, eu não devo nada a ninguém, não devo satisfação a ninguém, eu não preciso prestar contas a ninguém, e isso vive o quê? Uma consequência de cadeias, ou uma sequência de cadeias. Por quê? Porque não consegue se relacionar, não consegue viver bem em sociedade, não consegue viver bem em comunidade. Amados do Senhor, muitas vezes dentro da própria igreja, nós temos dificuldade de conviver. Por quê? Porque existem cadeias sociais, cadeias que nos afastam, nos expelem e nos impedem de ter uma proximidade das pessoas. Eu não vou conversar com fulano porque fulano é rico. Meu Deus. Eu não vou conversar com fulano porque fulano é pobre. Ah, eu não vou porque fulano é chato. Essa semana passou, alguém me diz assim: pastor, eu tinha dificuldade com aquele irmãozinho, e hoje eu não acho ele chato mais. Eu falei, por quê? Porque eu o conheci. Olha só, eu achava ele chato, eu tinha dificuldade com ele, mas eu não o conhecia, não sabia quem ele era. Quantas vezes, amados, nós criamos cadeias, nós criamos barreiras antes de conhecer as pessoas. Olhamos para o biotipo e desenhamos essa pessoa, criamos com ela uma barreira, e essa barreira só me afasta, só me impede de caminhar, e aí eu quero crescer, e aí eu quero me desenvolver. Isso nunca vai acontecer. Então eu gostaria de dizer para você, em nome de Jesus, quebre as cadeias da sociedade. Agora tem um detalhe: essa pista tem duas vias, a ida e vinda. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Quantas vezes a sociedade cria cadeias ao seu respeito? Quantas vezes a sociedade olha para você e determina quem você é? Certa vez, eu trabalhava numa farmácia em Palmas, no Tocantins, eu era plantonista nessa farmácia, e chegou uma jovem para fazer uma entrevista com a dona. E eu fui lá no fundo, no escritório, chamar a proprietária para fazer entrevista com a jovem. E essa proprietária me perguntou o seguinte: como ela é? Eu disse, é uma moça. Mas é bonita ou é feia? A sociedade cria barreiras, a sociedade cria cadeias, a sociedade cria divisões, a sociedade cria um estigma entre ela, entre eu e ela, entre você e ela, e muitas vezes nós aceitamos isso como verdade e começamos a também criar barreiras. Resultado disso é uma cadeia, uma rede de cadeias que nos impedem de caminhar. Ladrões, drogados, assassinos, estupradores, resultado de cadeias sociais, que muitas vezes nós criamos. Uma cadeia que eu queria destacar para você é a cadeia familiar. Diga comigo, a quarta cadeia é a familiar. Por que familiar? Diz a palavra que esse homem chegou em Jesus e disse assim: deixa-me ir contigo. Jesus disse para ele: de jeito nenhum, vai não. Volta para os teus e anuncia-lhes o que o Senhor lhe fez. Queridos, o homem ele talvez tenha ficado longe de casa muitos anos. A Bíblia não relata, mas dá-se a entender que o tempo passou na vida desse homem lá em Gadara. Muitos anos ele ficou longe da sua casa, de ver os seus. Quando ele foi liberto pelo poder de Deus, ao invés dele dizer, eu vou para minha casa, o que ele diz? Deixa-me ir ter contigo. Amados, quantas vezes nós temos a oportunidade de ver ou rever um familiar, e isso ao invés de gerar alegria, gera tristeza.
Quantas vezes nós temos a oportunidade de estar convivendo em família, e ao invés disso gerar em nós prazer, gera descontentamento, cadeias na família. Não gosto do primo, não aceito o fulano, a cunhada, Deus me livre, a sogra, não se fala de sogra. A gente vai criando cadeias e barreiras, e a família vai sendo dilacerada. É o sobrinho que não fala com o tio, é o filho que não fala com o pai, é o irmão que não fala com o outro, é o primo que não fala com o outro. E cada dia as separações, as divisões, cada dia as prisões vão sendo aumentadas. E ao invés de nós trabalharmos para restaurar a convivência, o amor, a comunhão, a unidade, nós vamos aceitando essas cadeias, essas imposições dos acasos da vida, como algo que faz parte da nossa história, e isso vai gerando cada dia mais separação. Jesus disse para ele: vai para os teus e anuncia-lhes o que o Senhor lhe fez. Vai para os teus. Talvez Jesus estivesse dizendo para ele: quebre as cadeias que há entre você e a tua casa, quebre as cadeias que há entre você e teu pai, quebre as cadeias que há entre você e os teus irmãos, quebre as cadeias que há entre você e sua esposa, quebre as cadeias que há entre você e teu filho, quebre as cadeias que há na tua casa, no meio dos teus familiares. Vai e quebre cada uma delas. Você não precisa mais viver com isso. Você conheceu o Deus que pode transformar, e Ele já está te dando oportunidade de transformação. Amém, igreja? Fique de pé, por favor. A quarta cadeia que eu gostaria de destacar, quinta, é a da finança, vida financeira. Jesus disse para aquele homem: tudo bem, que os demônios saiam, mas fiquem nessa província. E eles saíram e se lançaram nos porcos. Queridos, preste atenção, teve gente que ficou doida. Onde já se viu matar os porcos? Onde já se viu um negócio desse acontecer? Sabe por quê? Porque existiam cadeias financeiras, cadeias do capitalismo, onde as coisas valem mais do que o ser humano, onde o bem vale mais do que as pessoas. Cadeias do capitalismo, cadeias das finanças, cadeias financeiras que nos fazem acreditar que nós somos inferiores ao dinheiro, que valemos menos do que o dinheiro, inferiorizamos pessoas. Amados, preste atenção, as pessoas ficaram enlouquecidas porque Jesus deixou com que aquilo acontecesse, ou fez com que aquilo acontecesse. Ao invés de se alegrarem pela cura do homem, ao invés de se alegrarem pela libertação do homem, eles se enfurecem com a perda dos animais. Porcos valendo mais do que pessoas, porcos tendo mais valor do que o ser humano. Eu quero perguntar para você, nessa noite: existem cadeias que ainda te prendem? Existem cadeias que ainda te aprisionam? Pastor, eu nunca valorizei mais o porco do que a pessoa. Mas tem gente valorizando mais o trabalho do que a família. Tem gente que dá mais valor ao dinheiro do que ao próprio filho. Quantos casais se dilaceraram por causa do trabalho? Porque o marido pensando em dinheiro, 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 ganhar, 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 trabalho, 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 chegou em casa, a mulher já não estava mais. Quantos filhos hoje estão nas drogas porque os pais não valorizaram o crescimento dos filhos? Você pode não valorizar porcos, mas as cadeias possivelmente são as mesmas que prendiam a vida desse povo de Gadara. Cadeias familiares, cadeias financeiras, cadeias espirituais, cadeias emocionais, cadeias sociais, prisões. Por mais forte que eu e você sejamos, talvez você seja traçado também como a caminhonete do irmão, reduzido, mas enquanto estivermos carregando essas cadeias, enquanto estivermos levando esses fardos, enquanto estivermos levando essas carretas sobre os nossos ombros, permaneceremos trabalhando, lutando, pelejando, correndo, e a impressão, a sensação que teremos é a de sempre: não saímos do lugar.
para resolver o problema da carreta do irmão, foi preciso buscar um caminhão de 6 rodas, 3 eixos, traçado nos 3, 6 por 6, aí com um pneu desse tamanho, aqueles caminhãozão do exército, né, Adriano? Foi preciso buscar um negócio daquele para ele ir lá no mato buscar a carreta, senão não sai do lugar. Eu quero aqui dizer para você que Deus tem o poder de quebrar todas as cadeias. Não importa o terreno que você está pisando, ou o tamanho das cadeias que talvez você tenha criado, nas emoções, no meio social, na vida social, os envolvimentos, nas finanças, na vida espiritual. Eu não sei, o que eu sei é que o Deus que libertou a vida desse homem em Gadara pode libertar a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. É o mesmo Deus que você aceitou há algum tempo, que você ergueu uma das suas mãos para Ele e disse: eu aceito, eu recebo. É Ele que quer despedaçar todas as cadeias na tua vida nessa noite.